estudou essa empresa, né, que você vai ter reunião com ela, você vai para a reunião, tá, com um roteiro, né, que também no meu método eu tenho um roteiro de primeira reunião com a empresa, onde você vai fazer perguntas que tem como objetivo entender esse funcionamento da empresa, esse jeitão da empresa ser, qual que é o jeitão da empresa, né? É uma empresa familiar, é uma empresa, por exemplo, essa empresa que eu conversei a semana passada, ela trabalha só no online, e ela tem muitos profissionais ligados à área de TI. Então, aí eu já começo a supor algumas coisas, né? Que geralmente deve ser uma cultura mais racional, onde o pessoal de TI eles são mais, né, introspectivos. Eu não posso generalizar, mas eu estou colocando algumas hipóteses, né? Ó, estou supondo que é assim, vou tentando entender um pouco o jeitão dessa empresa, a cultura dessa empresa, né? E aí eu também procuro investigar, assim, quais são as dores que essa empresa tem, né? Quais são as necessidades que ela tem. E aí, em cima dessas dores, dessas necessidades que ela vai me falando, eu vou procurando muito mais ouvir nessa reunião do que falar, tá? Ouvir, ser empática, né? Tudo aquilo que a gente sabe que vai favorecer a formação de um vínculo, né? Um vínculo de confiança, um vínculo que vai realmente sustentar depois o seu trabalho na consultoria. Então, né, a gente vai... Você está vendo como não é nada complicado? Se você tem um método, se você tem essas estratégias que eu estou te dando aqui, né, e o método te dá muito mais do que essas estratégias, você vai ver que não é complicado. É relação de pessoa com pessoa, não é empresa, uma entidade, não existe a entidade empresa, né? Existem pessoas que fazem a empresa, a organização. Então, você vai conversando. Quando você tem clareza da dor que a empresa está falando, porque se ela começa a falar assim, ó, por exemplo, uma vez, né, não é dessa empresa aqui, eu vou falar de uma outra. Uma vez eu estava conversando com uma empresa, na verdade, não, ela não é uma empresa, é uma organização, hoje ela é minha cliente, eu já atendo há mais de 4 anos, há mais de 3 anos. Eu comecei a atendê-la na pandemia, em 2020. Eu conversando numa reunião com essa empresa, né, e fui verificando tal, eles vieram com uma demanda de pesquisa de clima organizacional. À medida que eu fui conversando, procurando entender o contexto atual da empresa, qual que era a necessidade, por que eles queriam uma pesquisa de clima, né, o que né, estava levando eles, e eles têm um psicólogo na empresa, né, que não trabalha especificamente na área de gestão de pessoas, mas tem uma função muito importante, estratégica ali na organização, e ele estava junto nessa reunião online, e aí, conversando com eles, eu fui entendendo o momento atual, eu fui entendendo aonde eles queriam chegar, porque quando nos chamam para consultoria, a empresa quer uma transformação, ela tem necessidade de mudança, de transformar alguma coisa, um comportamento de uma área da empresa, enfim. E nós somos especialistas em comportamento, né? Então, dá licença, que é com a gente o negócio, né? Nós, psicólogos. Então, não adianta você vir com papo assim, ai, mas eu nunca trabalhei em empresa. Tá, mas você é psicóloga, você é cientista de comportamento humano, você é uma pesquisadora de comportamento humano. Você tem esse conhecimento que nenhum outro profissional tem, por mais que alguns tentem aí dar um migué dizendo que eu sou isso, sou aquilo, para se passar meio como, entre aspas, psicólogo, mas não, nós somos profissionais especialistas em comportamento, nós somos uma profissão regulamentada, e se a gente não ocupar o nosso espaço, outros vão estar ocupando com muito menos competência, e a gente não pode deixar isso acontecer. Voltando lá para a reunião, que eu estava falando para você, durante essa reunião, o que eu percebi? Né? Que a necessidade daquela organização não era de pesquisa de clima. A necessidade que eles tinham, considerando o momento atual e considerando aonde eles queriam chegar, essa transformação que eles queriam fazer, era uma necessidade
para desenvolvimento humano e organizacional. Eles precisavam desenvolver as equipes, as coordenações que tinham recém assumido a função de coordenação. Estava tudo ainda muito confuso, falta de definição, de clareza de papel. Eles estavam se reestruturando enquanto organização. E também uma coisa que ficou muito evidente para mim era o desenvolvimento, né? Isso, desenvolvimento humano e o desenvolvimento organizacional. Eles precisavam aprimorar alguns processos da organização. Que é isso que o desenvolvimento organizacional faz, né? O aprimoramento de processos, desenvolvimento de processos. E aí, conversando com eles na própria reunião, às vezes eu recomendo que não faça isso na própria reunião, que você dê um tempinho, vai, fala, olha, eu vou avaliar, depois eu te proponho, faço uma proposta. Mas ali, como eu estava muito claro para mim a necessidade deles. Eu já tinha feito uma reunião anterior, onde eu tinha, né, construído um vínculo legal com eles, já tinha uma referência do meu trabalho e tal. Eu propus naquela reunião o quê? Eu falei, olha, eu estou entendendo que a demanda de vocês não é para uma pesquisa de clima organizacional. Por isso, e aí você justifica o porquê. E aí a gente justifica baseada no quê? No método, né? O método ele é fundamentado numa teoria, né? O método não nasce de graça. Ele tem uma fundamentação. Então, aí eu fui, olha, por isso, eu entendo que o mais adequado nesse momento é um diagnóstico com foco em desenvolvimento humano e organizacional. E aí eu fui falando o porquê que eu entendia que aquilo seria melhor para eles. Nossa, ali na reunião mesmo eles falaram, não, faz sentido, é isso mesmo que a gente precisa, ok, você entendeu qual que é a nossa necessidade, enfim, e já me pediu uma proposta, e eu elaborei a proposta. E como era durante a pandemia, eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Era durante a pandemia,